pela matéria. Eu tenho aqui ele que é doutor, mestre em filosofia, especialista em direitos humanos. Seja bem-vindo, Edmar Brígido, um prazer tê-lo conosco. Obrigado, padre, obrigado pela oportunidade. Você viu que a gente brincou, o Manzotinho está vestido de frágil ali, mas nós estamos falando de fragilidade, de vulnerabilidade. Só para que o nosso telespectador possa entender o que compreende a palavra vulnerabilidade social. Padre, esse é um conceito, na verdade, jurídico, que pode ser entendido como uma condição de vida, onde algumas pessoas ou alguns grupos sociais estão numa situação de fragilidade, seja por questões históricas, culturais, sociais. Essas pessoas se tornam mais vulneráveis, mais suscetíveis a várias formas de violência, que são às vezes veladas ou explícitas. Tem algum exemplo, por favor, que faz uma pessoa ser... Nós falávamos aqui sobre os idosos, né? Assim, do teu ponto de vista, que coloca a pessoa mais em vulnerabilidade. Veja, nós podemos pensar do ponto de vista cultural, né? Se nós pegarmos alguns grupos, por exemplo, os ciganos, né? Sim. Em alguns países do mundo, os ciganos, eles vivem uma situação de vulnerabilidade social, porque culturalmente se construiu uma ideia de que eles têm uma cultura diferente, pouco conhecida, então há uma resistência cultural em relação a eles. Eu não vou muito longe, não. Na minha casa, minha mãe, Deus a tenha em bom lugar, paz esteja, ela, se chegava cigano na cidade, ela não deixava a gente sair do portão, porque diz que eles roubavam criança. A minha avó também dizia isso. Aprendi Sabe? isso em casa. Sim. Então cria-se um preconceito, né? Bom, a vulnerabilidade, ela é temporária ou ela pode se tornar algo permanente? Olha, padre, eu acho que essa é uma pergunta muito importante, até para quem está em casa entender um pouquinho melhor. Nós temos situações de vulnerabilidade que são temporárias, que são passageiras. O senhor mesmo deu vários exemplos hoje no início do programa, falando ali de situações que envolvem pessoas que estão enfermas, estão, portanto, em situação de vulnerabilidade, mas que ao recuperar a saúde, elas superam essa situação. Então pode ser temporária, mas ela pode ser também permanente, né? Há situações de vulnerabilidade social que perduram a vida toda ou até mesmo durante gerações todas. E é importante nós, enquanto igreja, enquanto cidadãos, termos condições de observar isso na sociedade e identificar se aquela pessoa vive uma situação de vulnerabilidade que é transitória e como que nós podemos ajudá-la, ou se é uma situação que é permanente, definitiva, e aí esse grupo vai precisar de mais apoio ainda. Veja, você é filósofo, mestre, como você vê um pouco da história, essa parcela, esse grupo das minorias que ficaram, você acha que eles estão conseguindo ter voz, ter vez? Como você vê hoje a realidade? Veja, quando a gente fala em vulnerabilidade social, em geral, a gente fala das minorias, né? Minorias. Que são grupos sociais que historicamente foram excluídos da sociedade. Essas minorias, elas não são necessariamente minorias do ponto de vista numérico, matemático, né? São minorias que estão excluídas do acesso aos direitos mais fundamentais que elas deveriam ter acesso. Há no Brasil, desde o processo de redemocratização, portanto, aí há uns 30 anos, de 30 anos para cá, um processo de inclusão desses grupos no cenário político-social. Muitos avanços nós tivemos, mas não há dúvida de que nós precisamos avançar muito mais ainda. Fernanda, tem perguntas? Padre, tem sim. Aliás, todos elogiando aqui o programa, dizendo que como somos realmente muito frágeis. Mas olha só, o Cláudio Torres, ele meio que discordou aqui. Ele diz assim, não é sempre que a fragilidade nos torna fortes, não, padre. A minha esposa, quando apontada a fragilidade dela, ela só se fecha mais e fica amargurada. Como é que eu posso fazer? Ô, Manzotinho, vai lá. Eu tava louco para ouvir a história lá da Fernanda. Diga. Só para saber, eu vou ficar assim mesmo, né? Você que escolheu, ou foi o diretor que escolheu? Não, porque, veja só, daqui a pouco eu não tenho mais CPF, eu tenho número de rastreamento, né? Tá certo. Manzotinho, mas do teu lado tem um livro muito legal. Uma oração por dia. Já que você não tem braço, tá tudo preso, eu vou dar uma folheada. Dá uma ajuda. Uma oração por dia para quem? 365
365 preces para as crianças e para as famílias. E olha, as ilustrações muito bonitas. Só teve muito carinho para fazer esse livro, viu? Então é um livro para o pai, antes de dormir, ir lá e fazer uma oração. Vamos fazer. Você quer uma oração para você hoje? Capricha, que esses dias o senhor falou uma aí que... Vamos lá. Tá. Para você. Tá. Faço com muita calma o sinal da cruz. Certo. Assim recordo bem que em minha vida só há Jesus. Eita, muito bom. Bonito, né? Bonito, né? É poético, né? Gostei. Ó, que os pais possam adquirir 365 orações, uma para cada dia, para você fazer com os seus filhos. Tá mais feliz agora, Manzotti? Não, com certeza. Ó, bem no melhor próximo agora. intervalo eu vou pedir para tirar esse negócio, tá? Beleza. Vem aqui, porque é isso, rapaz. Ele tá assado aqui, tá um calor isso aqui. E ele tá aí assado, vai ter que passar hipoglose depois, meu Deus do céu. Vai lá, doutor. Vamos voltar à pergunta lá. A questão da amargura. Minha esposa, quando apontada a fragilidade dela, ela só se fecha e fica mais amargurada. Como podemos ajudá-la? Padre, na verdade, eu acho que algumas pessoas que atravessam algumas situações muito difíceis, elas precisam de ajuda profissional, espiritual. Então, às vezes, com uma rede de apoio próximo, fica muito mais fácil superar essa situação, como está sendo descrito. Então, uma palavra, ali, né? ó, rede de apoio, é uma palavra importante. A pessoa não se sentir só, não se sentir isolada. Exato, sozinha talvez a pessoa não encontre força para superar essa situação. Mas se tiver essa rede, né, pessoas nas quais ela confie, fica muito mais fácil de dar uma resposta afirmativa e superar essa situação. Mas uma pergunta queima-roupa. Você, estando numa sala de aula, com os moleques encapetados igual o Manzotinho ali, cheio de... Não, eu tô aqui. Tá. Mas como você falaria que as fragilidades podem ser a força e a esperança? O que você diria como filósofo? Na verdade, a fragilidade ela pode nos tornar pessoas mais fortes, desde que a gente saiba dar sentido para essas fragilidades. Certo. Então, não é verdade que a pessoa fraca ela vai se tornar mais forte da noite para o dia. É um processo, mas é importante que a pessoa consiga se observar e consiga encontrar sentido nessas fragilidades. O ser humano, né, humus, naturalmente é um ser frágil, faz parte da natureza humana. Mas agora o mais importante, como diria o Sartre, né, não é o que as circunstâncias fizeram de mim, mas é o que eu farei com essas circunstâncias, né? É a resposta. Toca o sino, sacristão, presta atenção. Sartre, existencialista. Mas é muito bom. Diga de novo, por favor. Para você, Dona Maria, para seu Zé que fica aí se vitimizando, escuta bem essa história. Então não importa muito o que as circunstâncias fizeram de nós, né? Mas o que nós fazemos com aquilo que as circunstâncias fizeram de nós. É a resposta que importa, né? Como que eu vou reagir frente a isso? A fragilidade, ela pode ser um caminho de união, de agregar pessoas, ao invés de separar? Sem dúvida, eu acho que a fragilidade ela proporciona esse momento de encontro, sobretudo quando eu sou honesto comigo mesmo, reconheço as minhas fragilidades e a partir dessa experiência de honestidade interior, eu me abro também ao outro. Eu aprendo a acolher as fragilidades do outro. Olha como é bonito a gente se olhar e perceber que nós temos dificuldades, que isso é inerente à existência humana, mas que ainda assim eu posso encontrar apoio no Senhor, o Senhor pode encontrar apoio em mim. Isso é uma comunidade, né? Nós nos tornamos mais fortes quando caminhamos juntos. Esteve comigo aqui Edmar Brígido, o contatos edmarbrígido@hotmail.com. Eu gostaria de presenteá-lo respeito à sua religião, mais 1/3 das Santas Chagas, e agradecer muito a sua presença entre nós, de grande valia. Obrigado por ter aceito e seja bem-vindo sempre aqui conosco. Obrigado, Padre, parabéns por trazer esse tema que é tão importante para essa noite. Muito obrigado, gente. Escute esse recado importante para todo o Brasil.